Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, seja na companhia da sua família, dos amigos, mas principalmente na companhia do nosso querido amigo Jesus e do nosso doce e amado amigo Espírito Santo também. E aí, prontos para mais um episódio emocionante da vida de Josué? Antes de eu começar a contar a história da vida de Josué para vocês, eu vou contar a história aqui para vocês, que tem assim, o que aconteceu com essas duas crianças tem um pouco a ver com os nossos personagens de hoje. O João e a Josiane, eles tinham um animal de estimação. Qual era o animal de estimação da Josiane e do Joãozinho? Era um veadinho. Essas duas crianças, eles moravam onde? Lá nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos. E eles estavam passando, o verão lá nas florestas, perto de casa, e eles acharam um filhote de veadinho machucado, e eles trouxeram para casa. Porque eles procuraram, não viu a mãe do veadinho, nada, e eles trouxeram. E esse veadinho virou o quê? O animal de estimação deles. Mesmo sabendo que o veado era um animal selvagem, eles trouxeram ele para casa, por quê? Porque ali, a gente sabe, que no norte dos Estados Unidos tem muito urso, nas florestas, lobos. E se aquele veadinho ficasse ali, ele poderia o quê? Virar comida desses animais ferozes. Então, eles trouxeram o animalzinho para casa, e ele cresceu, o veado já é um animal manso, mas ele cresceu manso e todos os dias, ele vinha procurar restos de alimento que as crianças guardavam para ele. Ele virou animal de estimação, mas ele não colocou o animal dentro de casa. Ele deixou ele solto ali, junto com os animais da fazenda onde eles moravam. E aí ele vinha, ele pastava ali junto com o gado, mas quando dava assim, todos os dias de manhã, de tarde, ele vinha, porque sabia que os meninos tinham deixado alimento para eles. E um dia, o Joãozinho lembrou de uma coisa que o deixou muito preocupado. Ele falou assim: mamãe, logo começa o outono e é uma época de caça a veados. E eu tenho medo de que mate o nosso querido veadinho, mamãe. Ele tá agora tão mansinho que ele não vai saber se defender, nem esconder bem ou fugir dos caçadores. E nós não estaremos aqui para protegê-lo. Aí a sua mãe também ficou preocupada com aquilo. Então vamos pensar bastante, disse ela. Talvez nós possamos nos lembrar de alguma coisa, algum meio para ajudar o bichinho de estimação de vocês. E a mãe se lembrou de uma coisa. Ela pegou uma blusa que já não servia mais do Joãozinho e um vestido também que já não servia mais da Josiane, e ela confeccionou um casaquinho pro viadinho deles. E ele ficou muito engraçado, Igual a gente, quando tá frio, coloca lá a roupinha no nosso pet, no nosso cachorrinho, no nosso gato. Eles fizeram isso com o viadinho. E era engraçado, porque o viadinho amarronzado com aquela roupa vermelha, que a blusa do Joãozinho e o vestidinho da Josiane era vermelho. Mas, deste modo, ele ia ficar bem protegido contra os caçadores. Por quê? Porque quando os caçadores mirassem, com as suas armas, aquele animal, eles iam ver que aquele animal com aquela roupa, vamos matar o animal? Deve ter dono, porque como é que pode um animal selvagem estar como se fosse um pet, E aí, as crianças, quando passou a época da temporada dos caçadores, eles tiveram pressa de voltar para casa. Por quê? Quando chegava o inverno, eles saíam dali, da onde eles ficavam na fazenda, e iam para a cidade, ficar na casa da cidade, porque era mais fácil, caso assim de algum problema de saúde, alguma coisa. Então eles estavam perto de médico, perto de supermercado, padaria, porque ali onde eles tinham achado o viadinho na fazenda era longe da cidade. Então dava começo de outono, inverno, eles iam para casa na cidade. Então as crianças, quando chegou o verão, tiveram pressa de voltar para a cabana, e eles desejavam saber se o viadinho ia visitar eles novamente. E como era de se esperar, não demorou muito para que o viadinho aparecesse. É lógico que agora o viadinho estava lindo, crescido,
e aquela roupa só tava assim, né? Tinha rasgado, só tava meio que de pendurada no pescoço dele. A blusa já não existia mais, só tava o resquício. Mas o Joãozinho e a Josiane sabia que eles tinham salvado a vida do seu amiguinho. E como é que eles estavam contentes? Então, hoje, crianças, eu quero contar para vocês uma história da Bíblia, né? Que mostra como uma corda vermelha salvou a vida de algumas pessoas. Eu quero contar também por que essa corda, né, ou cordão vermelho, não podia ter sido de outra cor, não podia ser azul, não podia ser verde ou amarelo. E vocês vão gostar dessa história de verdade, da nossa aventura de hoje. Vocês lembram que no nosso encontro passado, a gente viu que Josué foi escolhido para ser o líder do povo de Israel, não foi? Nós vimos no nosso último encontro que Moisés o escolheu como líder do povo de Israel. E aí, como líder do povo de Israel, ele falou para o povo, ó, agora nós vamos atravessar o Rio Jordão para ir rumo à terra prometida, a terra de Canaã. Então, Josué tomou o comando do povo, assim como Deus tinha ordenado, e agora eles tinham atravessado o Rio Jordão. E eles estavam ali, ó, acampados perto da cidade de Jericó. Isso mesmo, ó. Eu mostrei para vocês no nosso último episódio aonde é que o povo estava acampado, onde é que eles estavam e para onde eles estavam indo, ó. Aqui, ó. Eles estavam aqui, ó, na terra de Moabe. Então eles atravessaram o Rio Jordão e agora eles estavam aqui, ó, do lado de cá do Rio Jordão, perto da cidade de Jericó. Só que para eles chegarem a Canaã, eles precisavam passar por Jericó. Isso mesmo. Então, eles agora estavam ali, ó, acampados perto da cidade de Jericó. E aí, quando eles estavam lá, Josué foi e fez o quê? Mandou 2 homens para o quê? Espiar a terra de Jericó. Assim como Moisés tinha mandado 12, né, um líder de cada tribo de Israel para espiar a terra prometida, ou seja, Canaã, para saber como que era lá quando ele estava lá em Cades Barneia. Agora Josué mandou 2 homens, 2 espias, para espiarem a terra de Jericó. E quando os espias chegaram a Jericó, eles encontraram um muro muito alto. Era uma cidade toda murada, toda cercada de muro. E eles andaram ali pela cidade, né, durante o dia, olhando para aqui, olhando para lá. E quando eles entraram nas casas que ficavam sobre o muro, eles viram que era uma cidade fortificada. Então, eles escolheram uma casa para eles passarem a noite. Essa casa ficava em cima do muro. E a dona dessa casa era uma mulher, o nome dela era Raabe. Isto mesmo. Ela tinha ouvido falar do povo de Israel e desconfiou de que os 2 eram espias. E ela os levou para cima, para um terraço. E escondeu eles entre os linhos, né? Porque Raabe, ela guardava assim em cima da casa dela, ela guardava assim os linhos, que era o quê? Ela fazer roupas, porque ela produzia roupa. Então, ela tinha montes e montes de linho ali sobre o terraço da sua casa, em cima, no alpendre da casa. Então, ela tinha ouvido falar do povo de Israel. E do linho seco, sem dúvida, ela fazia não só linha para fazer roupa, mas também corda. E os montes de canas de linho se tornavam um excelente esconderijo para aqueles 2 espias. Mas alguém tinha visto esses 2 homens em volta da cidade e desconfiou de que eles fossem espias e fez o quê? Foi até o rei de Jericó falar. E tá aqui, ó, no livro de Josué, no capítulo 2 e no versículo 2, ó. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que está
esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tornou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que esses homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Então ela falou: é verdade, veio 2 homens aqui. Por quê? Foram falar para o rei e o rei mandou seus soldados ir na casa dela. Bota fora esses homens aí. Queriam o quê? Pegar aqueles espias, sabe-se lá para fazer o quê? Para matar ou para fazer com que eles confessassem o que eles estavam fazendo ali. E aconteceu que, havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Então o que a Raabe fez? Mentiu para o soldado do rei. Eles estiveram aqui sim, mas olha, quando deu de noite, eles comeram e foram embora. Eles não estão aqui não. Agora, se vocês forem pelo caminho que eles foram, com certeza vocês vão pegar eles pelo caminho. Só que os 2 espias estavam escondidos lá em cima, no teto da casa dela, no sobrado dela. Raabe precisava ter mentido? Não precisava. Por que não precisava ter mentido? Porque se aqueles homens tinham sido enviados por Josué através deles cumprir essa missão porque o Senhor mandou, ela não precisava ter mentido. Era só ela falar bem assim: olha, os homens estiveram aqui, mas eu não sei, aqueles soldados, se vocês quiserem ver, pode revirar a casa, procura aí. Porque ela tinha tanto linho que os homens escondidos ali no meio daquele linho não iam achar. Os soldados não iam achar eles ali no meio daquele monte de linho. Mas ela mentiu. Mas por que ela mentiu? Porque ela ainda não conhecia o Senhor Deus de Israel. Ela não sabia que mentir era pecado, né? E Raabe, ela não precisava fazer isso para salvar os espias. Ela poderia ter levado os mensageiros para dentro da casa e falar para eles: pode procurar. E eles não teriam encontrado o espia, porque Deus de alguma maneira ia dar livramento para eles. Mas Deus não precisava da mentira de Raabe para proteger os mensageiros. Eles poderiam ter andado pela casa toda, mesmo no terraço, e nunca nem pensar em olhar ali no meio daquele monte de linho. E Raabe, ela era uma mulher idólatra, pecadora, que sem dúvida acreditava que não fazia mal mentir, se não fosse descoberta. Eu sei que algumas crianças também pensam assim, né? Alguns de vocês acham certo que não falar a verdade, não ser verdadeiras, não tem problemas. E às vezes falam: ninguém vai descobrir. Então, se ninguém vai descobrir, não tem problema. E está certo falar mentira alguma vez, crianças? É claro que não. Não é certo. Nunca. Porque quando a gente pega mentira, nós estamos pecando contra Deus. Porque em João, Jesus é que fala: tendes por pai a Satanás, que foi mentiroso e enganador desde o princípio. Então, é a única passagem na Bíblia que Deus, o próprio Filho de Deus, Jesus, fala que o pai da mentira é o diabo. Então, se o pai da mentira é o diabo e você mente, de quem você está sendo filho? Às vezes a gente pensa, né, que pegar uma mentira não tem problema nenhum. Mas para pensar. Já pensou? Que palavra forte que Jesus fala aqui? Que Satanás é o pai da mentira. E se você é filho de Deus, como é que você vai ser filho de Deus e filho do diabo pegando mentira? Não tem como, né? Então, Raabe foi e escondeu aqueles homens, mas eles não precisavam dessa mentira que ela tinha contado. E depois que os soldados foram embora, Raabe pegou, né? No outro dia, os homens foram, né? Que eles estavam escondidos ali. Eles foram e
desceram ali do meio dos linhos. E ela pegou e falou para eles, ó. Raabe subiu ao terraço onde eles estavam e disse algo muito importante. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis cai sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. Ouvindo isto, desmaiou o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Então, pelo que Raabe falou, crianças, nós podemos saber que ela estava começando a crer no verdadeiro e único Deus, embora não soubesse ou não entendesse a respeito de Deus, né? Então ela pediu um favor aos espias, pois sabia que eles iam tomar a cidade de Jericó. Aí ela falou, ó, tá aqui no capítulo 2, versículo 12 e 13, ó. Agora, pois, falou-lhes, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, que me conservareis a vida do meu pai, da minha mãe, como também a dos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. E os espias prometeram a Raabe, será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade para contigo. Então, Raabe, depois que escondeu eles, ela foi e falou para eles. Falou, ó, quando vocês vierem conquistar a nossa cidade, por favor, não use, né? Não faça nada de mal comigo, com meu pai, com minha mãe, com a minha família. Então, vocês notaram que ela pensou em primeiro lugar no quê? Quando a cidade fosse destruída. Ela pensou primeiramente na sua família. Ela queria que eles fossem salvos do mesmo modo que ela. Não bastava só que ela se salvasse. Raabe, ela não pensou só em si. Ela falou, eu tô salva, meu pai, minha mãe, meu irmão, que se vire. E às vezes a gente é assim, né? Tá tudo bem comigo? Se dane, se vire. Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu tô bem, se meu coleguinha não tá se dando bem, problema dele. A gente não pode ser assim. Nós temos o quê? Jesus é que fala que nós temos que pensar nos outros. Sabe por quê, ó? Raabe, ela pensou na sua família. Ela queria que a mãe e o pai dos irmãos fossem salvos também. E muitos de vocês aqui que já receberam o Senhor Jesus como Salvador, vocês também têm que querer que a sua família e os seus amigos também conheçam o Senhor Jesus como Salvador, para que eles sejam o quê? Assim como aqueles espias foram salvos de não ser pego pelo rei e ser mortos, a sua família também sejam salvos do pecado, que eles conheçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, para que eles possam morar no céu também. Então, às vezes, você está orando pela sua família, às vezes você, criança, já aceitou Jesus como seu Salvador, mas seu papai, sua mamãe, o seu primo, sua titia, o vovô, a vovó, o amiguinho que você gosta, ainda não conhecem o Senhor Jesus, estão vivendo em pecado. Então, você tem que orar por eles. Eles estão vivendo, você tem que o quê? Que orar para que eles também aceitem Jesus e para que eles tenham a sua vida transformada assim como a sua, para que eles conheçam Jesus. Vocês podem, professora, eu já falei de Jesus, tá, para minha mãe, ela nem quer que eu vou para a igreja, não quer saber, fala que esse negócio de crente, isso é chato, mas eu tenho, sabe, no meu coração, tem tanto medo dela, Jesus vir, a minha mãe não ir morar no céu. Então, você tá orando por ela, tá orando pelo papai, pelo mim? Senhor, prepara, papai, um momento de salvação para que meu papai e minha mamãe te aceite como Senhor e Salvador, que eu quero que ele vá morar no céu, porque você pode ser o intercessor de dentro da sua casa, assim como Rafa foi intercessor pela sua família, assim como ela ajudou aqueles espias a fugirem, ó.
Então chegou a hora dos espias fugirem e voltarem e dar o relatório a Josué. E como vocês já acham que eles saíram da grande cidade de muro, sem que ninguém os visse e os encontrasse? Eles fizeram o quê? Ela foi, pegou ali aquele linho que ela fazia corda e ela fez uma corda para que eles saíssem pelo lado de fora do muro, né? Colocou a corda lá em cima na janela, ó, só que pelo lado de fora do muro. E eles passaram a noite lá na casa dela e desceram, já saíram do lado de fora do muro, seguros, e nada aconteceu com eles. Eles foram sãos e salvos. E eles foram salvos o quê? Por aquela grande corda vermelha. Eles disseram então a Raabe, ó, desobrigados seremos deste juramento teu que você nos fez jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlate, ou seja, vermelho, a janela por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe e teus irmãos, e a toda a tua família do teu pai. Qualquer que estiver contigo nesta casa será salvo. E que promessa maravilhosa aqueles espias fizeram a Raabe. No meio da grande cidade malvada, que ia ser destruída, seriam salvos todos que estivessem na casa onde estava pendurada a janela, a corda vermelha. A ninguém seria feito mal, todos se salvariam. E depois dessas experiências emocionantes em Jericó, os 2 espias voltaram para Josué, seu líder, que os havia enviado a fazer a jornada, e eles estavam felizes por estar de volta outra vez lá no acampamento, junto com a sua família, seus amigos, e eles contaram a Josué tudo o que lhe tinha acontecido. E eles disseram, ó, aqui é Josué 2:24, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós, ou seja, estão com medo. Eles estão com medo porque eles viram tudo que o Senhor tem feito conosco, então o povo de lá está com medo da gente. E os espias acreditaram que Deus ia lhe dar-lhes a grande cidade de Jericó. Sua fé foi verdadeiramente auxílio a Josué, o chefe do povo, e também as muitas pessoas de Israel, que nunca tinham visto a terra que Deus lhe havia prometido dar. E o que aconteceu a Raabe, criança, depois que os espias voltaram? Mal ela esperou que os espias saíssem para pendurar a janela, aquela corda vermelha. Ela com certeza sabia que Josué e o povo não poderiam chegar a Jericó antes de vários dias, porque eles estavam acampados do outro lado do Rio Jordão, mas estavam um pouco ainda longe de Jericó, mas ela não queria correr risco nenhum, então ela pendurou a corda, deixou ela pendurada na mesma hora e correu para reunir a família dela na sua casa. Ela contou sobre as coisas maravilhosas que havia acontecido, disse-lhe que fosse para a sua casa e lá ficasse, porque eles seriam salvos, embora todas as outras pessoas de Jericó tivessem que morrer. Falou-lhes da corda vermelha que estava pendurada à janela. E será que essa história da Raabe com a corda vermelha na janela não nos faz lembrar vocês de alguma outra história da Bíblia? Sim, ela nos faz lembrar da história da Páscoa e como foram salvas todas as pessoas em que o sangue borrifado sobre os umbrais da porta salvou os filhos primogênitos do povo de Israel. Mas ela também nos faz pensar em outra história da Bíblia, a mais maravilhosa de todas, que é do Senhor Jesus, que derramou o seu sangue lá na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. E o nosso versículo de hoje, ó, fala sobre isso, ó, que está em 1 João 1:17b, ó. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7b. Então, foi através do sangue de Jesus, olha só para vocês verem que coisa maravilhosa. O sangue foi passado sobre os umbrais da porta do povo de Israel lá, da
da morte dos primogênitos. Todo o povo de Israel foi salvo, seu filho primogênito, porque havia sangue, que é vermelho, escarlate, sobre a porta. Raabe colocou um fio vermelho escarlate sobre a sua janela e toda a família dela foi para dentro da sua casa para ser salvo, que nós vamos ver isso no nosso próximo episódio. E Jesus, através do seu sangue, nos purifica de todo pecado. O sangue que ele derramou ali na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, Deus nos deu essas histórias simbólicas, né, para nos lembrar, né, tanto a história de Raabe como a história da morte dos primogênitos, para nos lembrar que nós devemos confiar no sangue de Jesus Cristo para nos purificar de todo pecado. E nós estaremos salvos e seguros quando chegar a hora de nós deixarmos este mundo, e nós podemos estar certos disso, porque Deus diz isso em sua palavra na Bíblia. Então, nós podemos estar certos de que, como Raabe, nós devemos procurar fazer com que todos os outros confiem no Senhor Jesus, estejam salvos e seguros dele. Então, se você já aceitou Jesus como seu Salvador, você deve orar para que sua família também aceite Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Porque, o que nós acabamos de ler aqui, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, só através de nós crermos em Jesus é que nós temos os nossos pecados perdoados e a nossa salvação. Se você ainda não tem Jesus no coração, eu espero que essa história de hoje tenha inspirado você, criança, a aceitá-lo no seu coração. A aceitar que só Jesus é que pode te salvar de todo o seu pecado e que só através dele você pode ir para o céu. Assim como a família de Raabe foi salva por causa daquele cordão vermelho, você também pode ser salvo, mas só através de Jesus. Não tem outro meio de você ir morar no céu. Não tem outro meio de você ter o seu pecado perdoado. Só através de Jesus. Então, se você já aceitou Jesus no seu coração, agradeça a Ele por Ele estar aí na sua vida. E se a sua família ainda não tem Jesus no coração, peça ao Senhor por eles, para que através do poder do Espírito Santo, eles venham a se converter, a entender que só Jesus é capaz de purificar os seus pecados e salvá-los. Então, vamos orar junto comigo? Vamos fazer uma oração de confissão de pecado, para que você que ainda não aceitou Jesus o aceite agora, e você que já tem Jesus e a sua família ainda não tem, você peça a Deus por eles. Vamos lá? Querido Jesus, eu te agradeço pelo Senhor ter morrido ali naquela cruz para minha salvação e perdão dos meus pecados. Jesus, eu confesso que sou pecador, mas também eu te peço que o Senhor entre no meu coração e venha, Senhor Jesus, fazer morada nele, porque eu quero ir morar no céu. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador, porque eu tenho pensado, feito e falado coisas que não são do seu agrado. Também peço, Senhor, que o Senhor salve a minha família, que eu não quero ir sozinho morar no céu, eu quero que todos nós estejamos juntos ali, para que contigo nós podamos festejar a grande festa que o Senhor tem preparada no céu para nós. Jesus, muito obrigado por tão grande sacrifício. Papai do céu, obrigado pela vida do seu filho, sorteiro enviado para nós, e obrigado pela minha família. Espírito Santo, me ajuda a fazer o que é certo. Toca no coração da minha família, dos meus amigos que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para que eles venham conhecê-lo. Amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha que fala sobre o poder do sangue de Jesus. Este poder que ele é o único capaz de nos perdoar e limpar-nos do nosso pecado. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Dia feliz quando eu criei e a vida eterna ganhei. Então, o único meio de eu ir morar no céu é através de
Jesus. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, de Raabe. Que história emocionante, hein? Agora vocês vão ver o que vai acontecer no nosso próximo episódio. Foi outra história extraordinária, outro milagre maravilhoso que Deus fez para o seu povo escolhido, o povo de Israel. Então, eu vou ficar aguardando vocês aqui no nosso próximo encontro. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, vai lá, aperta o sininho na opção toda, se inscreva para que toda vez que eu postar vídeo, o YouTube te notifique. Curte, comenta e compartilha com aquele seu amiguinho que às vezes, sabe, pega uma mentira, que às vezes ainda não tem Jesus no coração e você quer que, assim como você tem ele como amigo aqui na Terra, qual que é o melhor presente que você pode dar para ele? Falar de Jesus para ele, mas às vezes você ainda não sabe falar. Então compartilha aí o vídeo do canal, ele ouvindo o vídeo do canal, você compartilhando, você vai estar cumprindo o ID de Jesus também, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até o nosso próximo